Bom dia a todos, acadêmicos da disciplina de Introdução à Administração da Facom, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Conforme prometido, eu dou início nesse momento ao envio ou à disponibilização de duas videoaulas para vocês, em detrimento dos últimos ocorridos aqui no nosso país, mas eu tenho certeza que essa semana a gente já retorna aos nossos encontros presenciais. Dessa forma, eu agradeço aí pela compreensão de cada um de vocês. Essa foi a forma que eu encontrei para que a gente não ah, saia prejudicado com o andamento da disciplina. Realizamos no nosso último encontro a parte principal da nossa disciplina, a disciplina de Introdução à Administração. Ela é uma disciplina cujo objetivo é prover noções básicas sobre a gestão. E obviamente que ao entendermos a gestão ou ao buscarmos entender a gestão, a gente precisa também compreender como se construiu essa compreensão. Dessa forma, parte da disciplina, e uma grande parte, inclusive, diz respeito à apresentação e à configuração das principais teorias. E o simples fato de nos debruçarmos nessas teorias, a gente já acaba tendo acesso a inúmeros desses conceitos, desses saberes relacionados à administração. No nosso último encontro, nós fechamos a parte teórica da administração com algumas considerações em torno da teoria moderna da administração e teoria contemporânea da administração, assim que nós denominamos esse nosso último bloco teórico, e pudemos revisar rapidamente os preceitos da teoria geral dos sistemas e da teoria de contingências. Muito importante a gente ressaltar que essas duas teorias elas são muito próximas e parecidas, e elas propõem ao gestor uma visão generalística, holística da organização. Então, a partir da complexidade da relação de todos aqueles elementos internos da organização, e da mesma forma a relação desses elementos com os elementos do ambiente. Então, essas duas teorias elas propõem que a organização se considere um sistema aberto que tanto influencia o ambiente como é influenciado pelo ambiente. O que difere é que a segunda delas, a teoria da contingência, ela diz que toda essa situação do ambiente vai definir a melhor forma de gestão dentro da organização. Tratamos também de algumas outras teorias que são parte desse conjunto de teorias modernas e contemporâneas, e uma delas é denominada desenvolvimento organizacional. E quando mencionamos essa corrente do desenvolvimento organizacional, a gente fez uma alusão ou uma comparação com uma corrente teórica que a gente estudou lá atrás, chamada teoria das relações humanas. Nós estudamos um bloco chamado teorias humanísticas e que tinha a teoria das relações humanas e a teoria comportamentalista. E quando lá estudamos, lá atrás, essa corrente ela dizia que a satisfação, a motivação, o bem-estar daquele que trabalhava na organização era o que gerava o sucesso daquela empresa. E o desenvolvimento organizacional nesse momento vem propor um avanço, que essa satisfação ela é bastante importante para o sucesso da organização, mas que ela depende também de uma boa gestão de processo, de uma boa estrutura. Então, a satisfação com o sucesso empresarial é que vai gerar esse resultado positivo para as empresas. Ele se utiliza de algo lá atrás, mas ainda ele acresce esse foco no processo, na estrutura e na gestão desse sistema. Então, a partir dessa condição, o desenvolvimento organizacional ele ainda traz uma palavrinha-chave bastante importante, que é a mudança no contexto organizacional. Nós sabemos que nem sempre mudanças são programadas na organização, mas
esta corrente teórica especificamente, ela vai tratar de uma mudança que é prevista, que é desejada. Então, existem inúmeras questões que fazem com que a gestão de uma organização priorize algum tipo de mudança, seja a partir de uma análise interna, de um olhar interno, onde se descobrem gaps, lacunas, falhas, gargalos, como queiramos dizer, ou seja, pela situação do próprio ambiente. Essas mudanças intencionais que são relacionadas ao desenvolvimento organizacional, quando acontecem, elas geram alteração tanto na cultura organizacional e no clima organizacional. Nós já vimos que a cultura organizacional é aquele conjunto de hábitos e valores assimilados por aqueles que convivem dentro da empresa, e o clima organizacional diz respeito ao sentimento, ao aspecto psicológico das pessoas dentro da empresa, a partir das condições de gestão que ali existem. E sempre que se propõe algum tipo de mudança, essa cultura e esse clima acabam sendo alterados. E isso gera consequências positivas e negativas, depende muito do tipo e do comportamento dessa empresa. Empresas mais flexibilizadas, elas acabam sempre estando mais abertas à mudança, diferentemente daquelas empresas mais conservadoras, que são mais restritivas. Ah, mas muito bem, se a gente fala de mudança e a gente fala de consequência, a gente tem que a surpresa pode ser uma das consequências, o medo, a não consideração de que aquele seja o momento certo para mudança, ou até mesmo a resistência, porque existem aqueles que não querem sair da sua zona de conforto, ou que são muito, ah, de certa forma, entre aspas, egoístas e pensam apenas em si. Por próprias questões políticas, a mudança em especial, ela é bastante peculiar quando a gente trata da gestão pública. A gestão pública, aparentemente, por conta do paternalismo, do centralismo, do autoritarismo, da aversão à inovação, essas mudanças parecem sempre acontecerem de forma um pouquinho mais dificultada. Mas o desenvolvimento organizacional vem justamente nisso. Análises internas e externas, análise da situação, para que os gestores possam intencionalmente prever mudanças, mudanças que sejam na estrutura, mudança que seja ah, nas funções dentro da organização, mudanças que sejam na própria forma de gestão. Uma outra corrente teórica que a gente viu, ela se chama administração por objetivo, e o nome dela deixa bastante clara a questão do objetivo, da meta das organizações. E basicamente essa corrente ela propõe que os gestores das organizações determinem juntamente de seus subordinados quais metas, quais objetivos a serem perseguidos no âmbito da organização. Veja que quando a gente fala gerentes e subordinados, comunicação entre eles, uma definição participativa de objetivo entre metas, a gente já começa a perceber uma proposta em que as comunicações internas da organização elas não venham de cima para baixo necessariamente, mas que elas também caminhem de baixo para cima. Então, existe uma comunicação mais livre, mais transversalizada, né? E ao definirem juntos, gestores e subordinados, os objetivos e as metas, essa teoria deixa claro que a organização passa a considerar o papel do indivíduo no alcance dessas metas, da mesma forma que a organização passa a ter interesse em compreender quais são suas metas pessoais de vida. De acordo com essa teoria, se os objetivos e as metas das organizações forem traçadas respeitando aquilo que a organização quer e aquilo que o indivíduo deseja para a vida dele, as chances de sucesso são um tanto quanto maiores. Mas existem prós e contras, como
todas as outras teorias, e um dos prós é justamente essa questão da comunicação, uma comunicação ah, mais livre, mais flexibilizada, que gera aí um senso de participação, de comprometimento, de envolvimento e de satisfação muito maior dentro das organizações. Não obstante, se essa teoria enfatiza tanto a questão da individualidade, ou a questão de atribuição de mérito para aqueles que conseguem atingir seus objetivos e metas, estudos de certa forma demonstram que muitos dos funcionários acabam definindo metas e objetivos pequenos que eles sabem que eles têm certeza de alcançar, e uma vez alcançados, eles vão receber méritos por esse alcance, mas não necessariamente que esses alcances seriam 100%. Né? É como se eu escolho uma tarefa mais simples porque eu sei que eu vou conseguir. Um outro contra dessa teoria é justamente esse olhar para o indivíduo. Né? Como é que o grupo se comporta perante a valorização, de repente, de um dado e único indivíduo. Mas é uma corrente aí que também, assim como as outras, permanece em uso. A definição de objetivos conjuntos não deixa de ser uma questão interessante nas organizações. E por fim, nós apresentamos a última das correntes teóricas que diz respeito à qualidade, a excelência e a qualidade, tanto de produtos quanto de serviços. É ela que a gente vai tecer algumas considerações, justamente para que a gente possa fechar essa questão teórica e então dar continuidade à nossa disciplina. Sobre a qualidade e excelência nas organizações, cabe uma reflexão sobre o conceito. Por mais que nós talvez não tenhamos um conceito de qualidade, qualidade total, no âmbito da gestão, a palavra qualidade, ou mesmo o conceito de qualidade, ele permeia pela cabeça dos indivíduos justamente porque somos consumidores. Então, nós já temos uma pré-concepção daquilo que possa ser ou do que venha a ser a qualidade. Né? E a qualidade, digamos, assume uma perspectiva também bastante dinâmica. O que era qualidade no passado não necessariamente corresponde ao que se entende por qualidade hoje, que talvez seja bastante diferente do que possa a ser no futuro. É importante a gente ressaltar que o conceito de qualidade ele é bastante antigo, e ele realmente se relaciona com o consumo. Então, a partir do momento em que se deu a necessidade de consumir algo, houve o surgimento da qualidade. Agora, a forma de consumo, ela também passou por processos de alteração. Né? Nós vimos que a Revolução Industrial foi um marco, em especial na gestão. A administração só começou a ser respeitada e entendida como uma área a partir do momento em que se deu a industrialização no mundo e a produção massiva, né, de bens e de produtos. Mas antes da Revolução Industrial, e isso a gente já pôde apresentar quando estudamos um pouquinho a história da administração, a produção ela acontecia por meio dos artesãos. Era uma produção manual, era uma produção individualizada em pequena escala, e quando esses artesãos produziam os seus bens, após a produção é que se fazia uma inspeção, uma conferência, no intento de separar de um lado aqueles produtos que estavam conformes, que tinham conformidades e que estavam dentro dos padrões e parâmetros esperados, e de um outro lado separavam-se os rejeitos, aqueles que não eram considerados conformes, que tinham tido algum tipo de desvio no seu processo produtivo. Então, a qualidade ela já existe, ainda que de forma simplista, por meio
dessa inspeção, dessa conferência de conformidades e não conformidades. E ao passo da história, ela foi se desenvolvendo e culmina naquilo que a gente chama hoje de excelência e qualidade, em que o papel da inspeção é assumido pelo papel da prevenção. Se lá atrás se aceitava produzir e conferir ao final, separando o correto do errado, hoje, por conta dos custos, dos gastos, de todo o tempo e de todo o empenho, já não se aceita essa conferência no final. O que as organizações buscam é justamente prevenir quaisquer tipos de desvios ou de não conformidades. A intenção é que a produção seja 100% positiva. A qualidade ela é bastante arraigada em diversas culturas, e a gente tem no próprio Oriente o Japão, que é um exemplo de país que aplica os preceitos da excelência e da qualidade em todos os aspectos, mas ela foi bastante estudada e tem se desenvolvido de uma forma até louvável pelos países ou nos países ocidentalizados, né? Então, os Estados Unidos da América também lideram e lideraram o desenvolvimento da qualidade. E para os americanos, especificamente, essa qualidade ela teve uma formação aí em 4 etapas, que se denominam processo de inspeção, controle estatístico de qualidade, garantia de qualidade e gerenciamento estratégico da qualidade. Esses passos, esses caminhos serão apresentados um a um para que a gente possa compreender um pouquinho o porquê dessas nomenclaturas e como a qualidade ela se formatou. É justamente um acessório que surgiu nesse processo de inspeção formalizada e que ainda hoje é utilizado. Já na década de 20, a gente ascende a um degrau do desenvolvimento de qualidade e é chamada de controle estatístico de qualidade. Essa nova abordagem, ela inclusive aconteceu em Chicago, no estado de no bairro de Hawthorne, onde aconteceu o estudo de Alton Mayo, que a gente já estudou nas relações na teoria das relações humanas, né? Quando tratamos aí da interação das pessoas, da convivência do grupo. E o controle estatístico de qualidade da década de 20, ele começa a questionar justamente até que ponto essa qualidade não pode sofrer algum tipo de variação. Será que é realmente possível atingir a perfeição? Se essa perfeição não existe, qual o limite para mais e para menos que a gente pode considerar aceitável e de qualidade? Então começaram aí a discutir e a mensurar esse espaço de qualidade na produção de cada produto e bem. O quanto eu posso aceitar de não conformidade, garantindo assim, mesmo assim, que ainda existe qualidade. Mais um degrau ascendido e a gente denomina de garantia de qualidade. A garantia de qualidade ela vem com 4 abordagens dentro dela. A primeira é mostrar que a produção de todo bem, de todo produto, ela gera custos que são inevitáveis, mas ela gera custos que também são evitáveis. O que é um custo evitável? É um desperdício que ocorre ou por um atraso no tempo ou por, entre aspas, uma pisada na bola que se deu naquele processo produtivo. E aí os estudiosos dizem, já que existem custos que são inevitáveis e custos que são evitáveis, vamos tentar aumentar, investir nesses custos inevitáveis, porque por consequência esses custos evitáveis vão acabar diminuindo.
Na década de 60 também, no que se chama controle de qualidade, houve uma ampla discussão que a qualidade ela não deve só estar no resultado, mas que a qualidade deve estar no projeto. Então, os projetos dos produtos precisam ser muito bem feitos de maneira a garantir essa qualidade, na escolha da matéria-prima nos insumos e na linha de produção. Então, a qualidade ela precisa permear por todo o âmbito da organização, desde o projeto, da compra da matéria-prima, na produção, até a ida ao cliente final. Engenharia da confiabilidade, e aí nós temos uma relação grande com o período de guerras e com a indústria aeroespacial. A gente sabe que as guerras elas acabaram sendo o start aí pro desenvolvimento de aeronaves e até para o transporte comercial de passageiros. E para esse tipo de equipamento, há de se ter a certeza de que a produção foi confiável, que existe uma durabilidade, uma segurança do produto e uma longevidade, né? Longevidade diz respeito ao tempo de utilização, sem a existência de qualquer falha. Nós muito bem sabemos que qualquer falha num equipamento como um avião, a catástrofe acaba sendo bastante grande. Então, a engenharia da confiabilidade, ela foi o momento em que as organizações, em especial de alguns produtos, buscavam oferecer para esse cliente consumidor a confiabilidade, a qualidade, a durabilidade, a longevidade, a validade daquilo que eles compravam. E geralmente, quando uma organização oferece tantas vantagens, elas acabam apresentando até a chancela de algum órgão específico. E no Brasil nós temos o Inmetro, que assegura esse tipo de qualidade. Como última fase desse momento, nós temos o que se denomina de zero defeito, e essa discussão de zero defeito ela surgiu numa indústria de míssil, e o pessoal dessa indústria dizia: se existe ausência de qualidade, é porque o homem, ao produzir um determinado produto, ele já não espera também essa qualidade. Então, o que isso quer dizer? Que se a pessoa já assimilar desde o início que a qualidade vai existir, é bastante possível que realmente esse objetivo seja atingido. Agora, se assume uma empreitada já com uma certa desconfiança, o resultado também acaba não saindo a contento. E como última fase, essa fase diz respeito àquilo que a gente tem hoje como qualidade, é chamada de gerenciamento estratégico da qualidade, né? Veja-se que a palavra qualidade é atrelada à palavra gerenciamento. Esse momento histórico que a gente vive no âmbito das organizações, ele propõe que a qualidade, acima de tudo, seja a razão das organizações. Que as organizações que não se propõem a trabalhar com qualidade, elas não têm chance de sobrevivência, né? É a qualidade que faz com que as organizações atinjam o que a gente chama de market share, que do inglês significa competitividade, ou seja, que elas se tornem competitivas no mercado. É a partir da qualidade que a gente consegue fazer com que as organizações estejam no top of mind, ou seja, esteja no imaginário dos consumidores. Quando se fala num produto, já se vê uma marca à cabeça, né? E se a organização tem arraigada dentro dela essa necessidade de qualidade para sobrevivência, ela passa também a dar atenção ao cliente, ao consumidor, né? Que também almeja produtos e serviços de qualidade. Então, existe um comprometimento muito grande das organizações com essa. É, Tecidas algumas considerações da qualidade, a gente percebe então que a qualidade ela é composta de variáveis ou de interfaces. A qualidade pode ser compreendida por vieses distintos e por isso talvez tão difícil de trazer um conceito mais objetivo
da qualidade. A qualidade pode ser considerada como excelência quando a gente busca atender as perspectivas e as expectativas daquele consumidor. Então, se eu entendo a percepção do meu consumidor, eu posso produzir algo com qualidade que atenda às suas expectativas. E quando a gente age dessa forma, a gente entende a qualidade como excelência. A qualidade pode ser entendida como conformidade quando a gente atende às especificações do próprio projeto. O produto que eu construí está em acordo com o projeto dele? Então ele tem qualidade naquilo que a gente chama de conformidade. Qualidade de adequação ao uso, quando o que chega na mão do meu cliente é percebido por esse cliente que ele pode utilizá-lo tal qual ele esperava. A qualidade como valor para o preço. Todo bem e todo produto, todo serviço, ele tem um preço, mas esse preço corresponde ao valor que o cliente havia criado em sua mente? Foi justo? Não foi justo? Então a gente percebe que a qualidade ela ela tem aí uma forma de compreensão muito específica que vai depender o foco que a gente quer dar e ainda se estamos tratando de produtos ou de serviços. Oliveira propõe que a qualidade é a totalidade de aspectos e características de um produto ou serviço que propiciam a habilidade de satisfazer dadas necessidades. É o que a gente, como empresário, ou como colaborador de uma empresa, ou como futuro empresário, investidor, empreendedor, enfim, precisa saber, é que já não aceitamos mais a inspeção, essa conferência do que deu certo e do que não deu. A gente já não aceita o rejeito, a não conformidade. A gente precisa previsionar, a gente precisa evitar que os problemas surjam no intento de garantir qualidade na totalidade dos produtos e dos serviços. Entre esse mundo de qualidade, nós temos algumas organizações que concedem uma espécie de selo ou de comprovação de qualidade. Então, organizações do mundo, elas podem requerer essa comprovação, essa chancela de que elas têm qualidade numa parte da organização, em todo o seu processo produtivo. Obviamente que isso custa, isso enseja de uma empresa de consultoria para te auxiliar nesses trâmites, mas o principal selo aí de qualidade que a gente tem é o da ISO, International Standardization Organization, Organização de Padronização Internacional. A ISO ela surgiu na década de 90, no momento em que a Europa ela se organizava para participar do movimento aí de livre comércio. E aí, dada essa compreensão tão distinta que se tinha de conceitos de qualidade pelo mundo, foi que se criou na Europa essa organização para que ela trouxesse parâmetros de qualidade. Ela tem por trás dela o PODC, que a gente aprendeu lá com o FAIOL, então sempre que a ISO se propõe a conceder ou a desenvolver um estudo sobre qualidade, ela considera que essa qualidade precisa permear pelo planejamento, pela organização, direção e controle, que ela chama de planejar, fazer, checar e agir. E ela atende aí, como o próprio título trouxe, duas famílias. A família 9.000 e a família 14.000. A primeira delas com um foco na satisfação do cliente. Então, sempre que uma organização busca a chancela da ISO dentro da família 9.000, ela vai tentar se modificar, assistida pela ISO, de uma maneira em que todos os seus processos, estruturas, gestão, possam
trazer como resultado final um produto, um bem que tenha qualidade, nessa perspectiva do olhar do cliente, que traga satisfação para o cliente. De um outro lado, até pelas próprias condições que a gente vive de valorização do ambiente, eh, eh, a ISO acabou criando uma segunda família, que é a família 14.000, em que todo o trabalho de qualidade ele é voltado ao respeito ou à diminuição de impactos negativos no ambiente. Já que nós sabemos que as organizações, elas geram impactos negativos também para a clientela. Então a gente traz como curiosidade essas duas famílias da ISO, e a ISO tampouco é a única norma ou a única organização que cuida de gestão de qualidade. Existem diversas outras organizações, inclusive em âmbito nacional, mas essa é uma organização internacional aceita por 91 países logo de início, e que quem a representa no Brasil é o próprio Inmetro. Tecidas algumas considerações, então, das teorias administrativas, e aqui culminando a apresentação das principais, é que se apresenta esse último slide da aula, no intento de mostrar tudo aquilo que nós estudamos e como tudo aquilo que nós estudamos trouxe também uma infinidade de conceitos relacionados à administração. A nossa disciplina ela se iniciou com o histórico e conceito da organização, então estudamos que era uma organização pública, privada, do terceiro setor, estudamos os ambientes organizacionais, então microambiente, ambiente de tarefa, ambiente externo, os níveis organizacionais, o que é o nível tático, estratégico, o que é o nível operacional, quais habilidades para esses níveis, o que é uma habilidade conceitual humana, o que é uma habilidade técnica, as funções da administração. Quais os principais cargos dentro de uma empresa? O que é o contábil, o que é o financeiro, o que é o de marketing, o que é o de produção? E as funções administrativas que aprendemos também quando estudamos a teoria clássica da administração, que são ensinamentos do Fayol, que dizem respeito à essência da administração. Planejamento, organização, direção com liderança e controle. O que significa isso para as organizações? Estudamos a teoria clássica da administração, então a administração científica de Taylor, a gestão administrativa de Fayol, a burocracia de Weber, e consequentemente discutimos produtividade, eficiência, eficácia, efetividade, sistemas de gestão flexíveis e autoritários e suas características. Quando do estudo das teorias humanísticas da administração, em que estudamos a teoria das relações humanas e as teorias comportamentais, a gente discutiu motivação de grupo e motivação individual, discutimos liderança, discutimos organogramas formais e informais e comunicação, necessidades pessoais versus necessidades organizacionais. E aí pudemos ver uma série de teorias quando a gente estudou as teorias comportamentais de conteúdo, o que motiva as pessoas, e de processo, o que as organizações precisam fazer para terem seus funcionários motivados. Entramos nas teorias quantitativas da administração, enfatizando um pouquinho desse auxílio da matemática nas tomadas de decisões e definições estratégicas nas organizações, e apresentamos então a pesquisa operacional com os seus estudos matemáticos de previsão, de identificação de problemas, em especial por meio de simulações, a administração de operações ou administração de produção, quando a gente pôde discutir exaustivamente sobre os processos produtivos, o que era um processo produtivo, e consequentemente discutimos aí fluxograma, fluxos de atividades. Tivemos aula de arranjos físicos ou layout, como queiramos usar.
falamos sobre estoque e gestão de estoque, enfatizando muito o sistema de informação, mas até de uma forma bastante simples, demonstrando a importância da comunicação nas organizações e da transformação de dados em informações, o que é feito por meio da tecnologia. Né? Esse sistema de informação seja funcional, voltado a algumas funções da empresa, ou de uma forma mais generalista. Tudo isso fez com que nós acabássemos discutindo um pouquinho sobre administração por função e administração por processo. E como último bloco teórico das teorias modernas e contemporâneas, nós falamos de teoria do sistema e contingência, né? Já mencionamos aí no início da aula suas principais características, mas elas trouxeram o avanço de enxergar as organizações como um sistema aberto, e em falando de contingência especificamente, né, que a situação ela define a forma de gestão da organização. Nós tivemos a oportunidade de falar muito de desenho organizacional, os tipos existentes de departamentalização, então por função, por cliente, por território, por ou matricial, né, que também trouxe uma discussão aí de processo, de gestão por função e por processo, de gestão mais enxuta e direcionada ou mais ampla. Apresentamos desenvolvimento organizacional, né? O que é a mudança e suas consequências na organização, a gestão compartilhada e participativa da administração por objetivos, e finalizamos aí a discussão, ou tecendo algumas discussões em torno da excelência, tanto na produção de bens quanto de serviços, quando falamos da qualidade total. E aí, nós, olhando esse último quadro do lado direito, a gente percebe que se a essência da administração diz respeito aos ensinamentos de Fayol, planejamento, organização, direção com liderança e controle, se a gente trouxer a administração como PODC, a gente vai perceber que tudo que nós falamos até hoje na disciplina são parte do planejamento, da organização e da direção com a liderança. Então, a partir das próximas aulas, já que finalizamos esses estudos teóricos, a gente vai começar a discutir um pouquinho da última letra, que é o C. Se já falamos do PODL, agora a gente começa o nosso próximo encontro falando um pouquinho sobre o C, sobre o controle. E a partir das discussões do controle, a gente até o fim do semestre traz ainda algumas outras discussões soltas que são importantes para a administração e que não foram abordadas nessa nossa caminhada. Referencial, vale muito mencionar o Maximiano, que é um livro de referência para vocês, o Batman's Neo, também que é um livro de referência e que tem sido usado, o Andrade, o próprio Silva, que a gente sempre utiliza. Ainda de forma virtual, eu vou postar mais uma aula para vocês, mas já nessa semana voltamos aos nossos encontros presenciais. Eu agradeço bastante a compreensão de todos e espero vê-los em breve. Muito obrigado.